próxima pergunta é sobre estenocardia. O tratamento da estenocardia ocorre através da esfera da macrorregulação. Desta forma, eu especifico diferentes coordenadas de acesso na estrutura da percepção. Quando se trata de estenocardia, a cura é que depois de tocar o elemento tarefa como toda a superfície da esfera, a esfera de macrorregulação começa a comprimir. Você formula o objetivo e começa a direcionar o desenvolvimento da esfera pela força de vontade ou pelo controle mental de tal forma que começa a diminuir em diâmetro. Os termos raio e diâmetro são dois pontos de vista diferentes. Na verdade, a esfera deve estar em todos os parâmetros psiquiátricos. Para perceber o raio ou diâmetro, deve-se abordar a própria esfera de outros pontos de vista. Portanto, toda ação no contexto de sua percepção é sempre outra ação. Não como no conceito do sistema lógico, que o raio é igual a 2 diâmetros, por exemplo. Neste caso, é um princípio diferente de abordagem, mas de acordo com termos bem conhecidos, você ainda precisa espremer a esfera. A compressão é realizada sob certas condições, portanto, na estrutura da esfera, você pode observar os eventos futuros em que a estenocardia é curada. Você também pode pular esta ação. Você pode basicamente voltar para a ação ou fazer outra ação, como mover a esfera para a sala onde está a cura. Então, aumente a metodologia na direção da intensidade. A segunda pergunta é sobre osteocondrose da coluna vertebral. É que se tem que responder como a pergunta é feita sem a correlação com o diagnóstico médico. Em primeiro lugar, é importante a opinião da pessoa que gostaria de formular o pedido desta forma. O homem sabe melhor como escrever a pergunta em uma situação concreta. Portanto, tente não prestar atenção à situação, se o diagnóstico foi escrito com precisão ou como ele se parece. O mais importante é o que fazer na situação. A universalidade no sistema de controle é que, se falarmos de estenocardia e seu princípio curativo, o princípio de transmissão, no caso da osteocondrose espinhal, consiste em transferir o controle para o ponto de maior interação da esfera de estenocardia com a esfera macrorreguladora. Na superfície dessa grande esfera encontramos o ponto de interação máxima, ou seja, o nível máximo de processamento de informação mais rápido, e usamos essa luz para iluminar todas as outras questões. Então, se possível, você verifica quais ações que já existem podem ser usadas sem criar outras, simplesmente no ponto de iluminação mais intensa, onde há a velocidade infinita do processamento da informação, iluminar a função de controle universal e direcioná-la para a solução da questão, ou para a área do ponto onde existe o conceito de osteocondrose, ou para iluminar o status de reconstrução. O princípio de reconstruir e iluminar o sistema de controle constrói o organismo de maneira bastante universal. Isso pode ser usado quando você precisa montar o organismo rapidamente em casos extremos ou para evitar esses casos. O princípio do nível de construção extremamente rápido do organismo é o ponto de acesso unificado e reconstrução de todo o sistema, um ponto bastante importante. Tente trabalhar com o ponto. Tente colocar a questão assim: um único ponto onde há plena autorreconstrução do organismo. Concentrar-se no ponto significa uma reconstrução real do organismo. Pergunta: trata-se de reconstruir a saúde em geral? Se falarmos em restaurar a saúde, em sua realização, um grande número de conexões externas deve ser levado em consideração. Os exemplos que apresentei servem ao princípio de transmitir a nível universal de transferência de informações, que pode ser realizado com base em tarefas específicas.
Quando você resolve qualquer tarefa concreta, o princípio do nível universal, ou seja, quando você transfere o conhecimento geral para o sistema externo da consciência coletiva, deve ser fundamental. Como já disse, o desenvolvimento de sistemas criados artificialmente pode levar a certos problemas no futuro. Portanto, o desenvolvimento da consciência de todos deve ser quanto mais intenso, melhor. Quanto mais se transfere conhecimento sobre os princípios do desenvolvimento da própria consciência, de acordo com o acesso direto e instantâneo, será mais capaz de dominar sua própria questão, ou seja, seus próprios níveis de realização, etc. É bastante individual para todos. Cada um pode escolher por si qual é a velocidade máxima para si quando agir, etc. Também pode ser uma ação intangível, como o princípio que era conhecido na Grécia Antiga, ausência de ação. A ausência é o máximo. Então você escolhe o princípio do que quer fazer. Ou aplicar uma tecnologia de forma intensiva, ou abordar a questão do ponto de vista da percepção, que por sua vez também significa uma ação. Esta é a escolha individual. Quando indiquei alguns sistemas que permitem elaborar um algoritmo na resolução da questão. No entanto, deve-se assumir que o princípio principal é a organização de tal estado de espírito que permita resolver qualquer tarefa independentemente do uso de quaisquer tecnologias, para que se saiba com certeza que o macro-resgate está ocorrendo. Então perceba o princípio da organização mental. Com as tecnologias do desenvolvimento das características espirituais, visando o desenvolvimento da alma, se avança para o nível do desenvolvimento controlador constante. Se olharmos para uma questão como a restauração da saúde, ela é, por um lado, uma questão geral e, por outro, uma questão específica. A segregação das conexões sistêmicas desse espectro é a segregação da esfera da saúde de todos, ou seja, da macro-saúde. Além disso, encontra-se o próprio sistema de segmentos da esfera da saúde e o torna mais estável. Isso é tudo. Do ponto de vista do macro-resgate, o segmento da esfera encontra-se instantaneamente. Os segmentos vizinhos são responsáveis por transmitir esse conhecimento aos demais. Você pode se concentrar no segmento adjacente e curar alguém ou resolver sua própria tarefa de saúde. Mostrei características gerais de controle para descrever mais simplesmente os níveis práticos e teóricos de controle. Se possível, dê uma olhada na minha metodologia adicional. Como mencionei antes, vou trabalhar com suas perguntas hoje, das 22 às 23, e também transmitindo algumas informações telepaticamente. Alguns pedidos são formulados aqui e outros não. Tente obter o conhecimento como o conhecimento tecnológico que você pode usar logicamente como tecnologias de resgate. As tecnologias devem levar a uma posição mental onde você possa direcionar cada problema, cada situação na direção criativa. Acho que o elemento mais eficaz após a reunião de hoje em relação ao trabalho futuro será a continuação do trabalho com suas perguntas. Se possível, trabalhe com suas perguntas, pois também trabalharei com elas em paralelo hoje. Tente também entender como pensar as questões do ponto de vista da resolução dos trabalhos reais de resgate macro. Deve ser um nível real e não declarativo de resgate. Como então se deve formar a estrutura do pensamento? Qual é a diferença entre o pensamento e o estado controlador da consciência? Se possível, pense nas perguntas. Se você apenas pensar, também pode ser um controlador. No entanto, se possível, tente separar a diferença entre o estado de consciência e o pensamento como tal, bem como o estado de consciência e controle, onde os elementos do pensamento também estão naturalmente presentes. Vou explicar um pouco. Veja um avião através da clarividência e faça um diagnóstico. Mas como pode ser correlacionado com o conceito de pensamento?
Você pode usar um controle para que o avião não caia ou que o piloto se cure. Então, o avião também não cai. Mas este já é um ser humano que comanda a máquina. Não precisa necessariamente ser um avião. Pode ser qualquer elemento da realidade. Por exemplo, uma usina nuclear. O que significa o termo pensar neste caso? Quando você usa terminologia como pensamento ou direcionar a ação para fora da estrutura da consciência, você está tentando direcionar os sistemas. Um pensamento também é uma característica de controle. Pode-se mudar um pensamento dependendo do que se vê no nível da percepção. O pensamento é uma estrutura que muitas vezes está mais relacionada à realização de ações físicas, fazer algo concreto ou ir a algum lugar. Mas quando falamos de estrutura de acesso direto, o que queremos dizer é que de dentro da nossa consciência, da estrutura da alma, do espírito, ou mesmo da estrutura da fase lógica da consciência, temos acesso direto a qualquer elemento, inclusive o elemento pensamento. Isso significa que você pode pensar de forma automática e perceber a realidade como ela é. Mas você pode formar o pensamento através de um controle de tal forma que o pensamento já esteja no sistema de seu controle. Se considerarmos o princípio de controle como um sistema universal, então deve incluir também o sistema de controle da informação que contamos como informação em geral e informação de pensamentos. Gostaria agora de dividir este princípio e dizer, neste caso, envolver-se no controle de todos os processos, que também incluem os processos de pensamento. E seja um controle externo e não o pensamento que existe em si mesmo, por assim dizer. A vantagem do controle ideal é que você deve ser capaz de controlar todos os processos, inclusive os informacionais. Reveja o material da reunião de hoje sobre a consciência coletiva, como e em que princípios seus elementos são formados. A maior parte do material é dada no livro Ressurreição e Vida Eterna. Comece a praticar por conta própria também, depois da reunião de hoje, em breve, agora mesmo. Melhore a prática resolvendo suas próprias tarefas, mas devido à estrutura do resgate macro. Sempre. Neste caso, você está em uma missão global da qual também precisa. Entre outras coisas, você está diretamente envolvido na tarefa de macro-regulação, ou seja, que certos processos mundiais não funcionam sem controle. Se houver informações de que é necessário trabalhar com uma usina nuclear, é melhor começar a trabalhar pessoalmente sem perguntar a ninguém e fazer o controle. Na maioria dos casos, é o sistema mais eficaz e muitas vezes o único que permite lidar com a situação. Portanto, tente lembrar que, uma vez que você começa a trabalhar num resgate macro, você estará fazendo o trabalho, um salvador específico. Ao mesmo tempo, o trabalho não causa fadiga, porque não é um sistema estressante. Você pode fazer um trabalho real e pensar que é assim que você pensa. No futuro, tente direcionar onde está o seu trabalho e onde está a situação independente. Estas são as principais recomendações para o próximo período, para as próximas reuniões. Você pode entrar em contato com a secretaria. Com toda a probabilidade haverá uma reunião em março, depois em abril e assim por diante. Você pode reafirmar ou explicar telepaticamente os elementos que lhe interessam. Se possível, tente praticar por conta própria na maior parte do tempo e diferencie o que é exatamente o seu trabalho. Tente chegar a uma conclusão em algum lugar de que foi você quem trabalhou nessa direção até agora. Voltarei às perguntas que você deixou, além das que editarei hoje. O trabalho intensivo continuará durante a semana. Eu apenas trouxe alguns pedidos como exemplo. Obrigado pela atenção e desejo tudo de bom.